Agora você pode fazer parte do clube de membros do Spurgeon TV. Esses são e-books já disponibilizados para os membros do canal. Todos os dias, novos e-books são adicionados junto com outros benefícios que só os membros têm. Sendo um membro, você passa a ajudar no crescimento desse ministério, tanto na quantidade do que podemos publicar, como na qualidade do material. Nosso propósito é, juntos, atingirmos o maior número de pessoas com solo escritura. Seja um membro do Spurgeon TV. Sermão número 280, pregado na manhã de domingo, 23 de outubro de 1859, por Charles Haddon Spurgeon, no Music Hall Royal Surrey Gardens, Londres, Inglaterra. Os ímpios não são assim, mas são semelhantes à moinha que o vento espalha. Salmo 1, verso 4. E quem são os ímpios? São eles pecadores abertos e intencionais, homens que tomam o nome de Deus em vão e blasfemam, homens que quebram as leis do homem, as leis do Estado, homens que mal podem ser confiáveis com a liberdade? Certamente, estes estão incluídos, mas estes não são principalmente destinados. Embora tais homens se enquadrem na categoria de pecadores e escarnecedores, há outra classe expressamente visada pelo termo ímpios. E quem são os ímpios? São os homens que negam a existência de Deus, que negligenciam as formas exteriores da religião, que zombam de tudo que é sagrado e fazem chacota de coisas diante das quais os anjos tremem. Estes estão incluídos, com certeza, mas estes também não são os homens especialmente visados. São os escarnecedores, os pestilentos. Estes são os homens cujas iniquidades estarão patentes no julgamento contra eles, e cujos pecados clamam diante do trono por justiça. Certamente são, mas quem dera só fossem estes. Outra classe de homens é visada pelo termo ímpio aqui. E quem são eles? Certamente, meus irmãos, a resposta pode bem causar-lhes temor. Eu confio que não há muitos nesta sala que possam ser chamados de escarnecedores, e talvez não muitos que se enquadrem na denominação de profligados e rebeldes abertos, mas que grande proporção de todos aqueles que frequentam nossos lugares de adoração pode ser justamente classificada sob o caráter de ímpios. O que isso exatamente significa? Permita-me apenas mostrar suas diferenças mais uma vez e, em seguida, defini-la mais precisamente. Às vezes, chamamos os homens de irreligiosos, e certamente, ser irreligioso é ruim o suficiente, mas ser religioso não é suficiente. Um homem pode ser religioso, mas ainda assim, ele pode não ser piedoso. Há muitos que são religiosos no que diz respeito à lei. Exteriormente, são irrepreensíveis, hebreus dos hebreus, fariseus da seita mais rigorosa. Eles não negligenciam nenhuma rubrica, não quebram nenhuma lei de sua igreja, são extremamente precisos em sua religião. No entanto, apesar disso, eles podem ser classificados sobre a classe dos ímpios, pois ser religioso é uma coisa e ser piedoso é outra completamente diferente. Ser piedoso, então, para ir direto ao ponto, ser piedoso é ter um olhar constante para Deus, reconhecê-lo em todas as coisas, confiar nele, amá-lo, servir a ele. E o homem ímpio é aquele que não tem um olhar para Deus em seus negócios diários, que vive neste mundo como se não houvesse Deus. Enquanto atende a todas as cerimônias externas da religião, ele nunca vai ao cerne delas, nunca entra em seu coração secreto e em seus mistérios profundos. Ele vê os sacramentos, mas não vê Deus neles. Ele ouve a pregação, ele vem à casa de oração, no meio da grande congregação, ele inclina a cabeça, mas não há deidade presente para ele, não há Deus manifesto, não há audição de sua voz, não há inclinação diante de seu trono. Sem dúvida, há um grande número aqui que deve confessar que não estão confiando no sangue de Cristo. Eles não são influenciados pelo Espírito Santo, eles não amam a Deus, não podem dizer que a inclinação e o teor de suas vidas são para Ele. Porque vocês estiveram nos últimos 6 dias ocupados com seus negócios, ocupando todo o seu tempo, e é muito certo ser diligente nos negócios. Mas quantos de vocês esqueceram de Deus o tempo todo?
Vocês têm negociado para vocês mesmos, não para Deus. O homem justo faz tudo em nome de Deus. Pelo menos este é o seu desejo constante. Se ele come ou bebe, ou qualquer coisa que faça, deseja fazer tudo em nome do Senhor Jesus. Mas você não reconheceu Deus em sua loja. Você não o reconheceu em seus negócios com seus semelhantes. Você agiu para com eles como se não houvesse Deus algum. E talvez, até mesmo hoje, você deva confessar que seu coração não ama o Senhor. Você nunca entrou em sua companhia. Você nunca busca recolhimento. Você não aprecia a oração privada. Agora, os filhos de Deus não podem ser felizes sem às vezes conversar com seu Pai. Os filhos de Deus devem ter frequentes encontros com Jeová. Eles amam se apegar a Ele. Eles sentem que Ele é a sua vida, seu amor, seu tudo. Seu clamor diário é: Senhor, atrai-me a Ti mesmo. Vem a mim e me atrai para Ti. Eles anseiam por conhecer mais a Deus. Eles anseiam refletir mais da sua imagem. Eles procuram guardar a sua lei e é o desejo deles que possam ser saturados com o seu espírito. Mas esses não são teus desejos. Você não tem tais anseios como estes. É verdade que você não é viciado em bebidas fortes, você não blasfema, você não é ladrão, você não é prostituta. Em todas essas coisas você é irrepreensível, mas ainda assim você é ímpio, sem Deus no mundo. Ele não é seu amigo, Ele não é seu ajudador. Você não se apega a Ele com propósito de coração. Você não é seu filho. Você não tem um espírito de adoção pelo qual clamamos Abba Pai. Você poderia estar tão bem sem um Deus quanto com um. Na verdade, você sente que o pensamento de Deus, se você pensar nele solenemente, te assusta e não desperta em seus peitos emoções de deleite. Você é ímpio. Bem, então observe, tudo o que tem a dizer nesta manhã pertence a você. Não fique olhando ao seu redor e dizendo: me pergunto como isso vai se adequar ao meu vizinho. Eu vos peço que não estejam pensando em algum preguiçoso desperdiçador que gastou sua fortuna em extravagância e devassidão, mas estejam pensando em si mesmos. Se você não nasceu de novo, se você não é participante do Espírito, se você não está reconciliado com Deus, se seus pecados não foram perdoados, se você não é hoje um membro vivo da Igreja Viva de Cristo, todas as maldições que estão escritas neste livro pertencem a você. E aquela parte delas, em particular, que será minha solene incumbência trovejar nesta manhã. Ora a Deus para que esta parte seja aplicada à sua alma, para que você seja levado a tremer diante do Altíssimo e a buscar aquele que certamente será encontrado por você, se o buscar de todo o coração. Você perceberá prontamente que meu texto pode ser dividido em 3 partes. Primeiro, você tem uma negativa temerosa. Os ímpios não são assim. Em segundo lugar, você tem uma comparação terrível. Eles são como a palha. Então, em terceiro lugar, você tem uma profecia terrível. Eles são como a palha que o vento dispersa. Primeiro, então, você tem aqui uma negativa temerosa. A versão latina da Vulgata, a árabe e a Septuaginta leem esta primeira frase assim: não assim os ímpios, não assim. Pois de acordo com sua versão, há uma dupla negativa aqui. Não assim os ímpios, não assim. Agora, para entender o que é o significado por esta negativa, você deve ler o terceiro verso. O homem justo é dito ser como uma árvore plantada junto a ribeiros de águas, que dá o seu fruto na estação própria, e cujas folhas não caem, e tudo quanto fizer prosperará. Não assim os ímpios, não assim. Para explorar a negativa, devemos considerar cada cláusula desta sentença. Os ímpios não são como uma árvore plantada. Se eles podem ser comparados a uma árvore de todo, são como árvores 2 vezes mortas, arrancadas pela raiz. Ou se devem ser comparados a algo que tem vida, então são como a árvore no deserto, que é plantada ali por uma mão ao acaso, que não tem nada para nutri-la. É característica peculiar do homem cristão ser como uma árvore plantada. Isso quer dizer que há uma providência especial exercida em sua posição e em seu cultivo. Todos vocês conhecem a diferença entre uma árvore que é plantada e uma árvore que se semeia sozinha.
A árvore que é plantada no jardim é visitada pelo lavrador. Ele cava ao redor dela, a aduba, a poda, a apara e busca seu fruto. É um objeto de propriedade e de cuidado especial. A árvore selvagem na floresta, a árvore que se semeia por si mesma na planície, não pertence a ninguém. Ninguém a observa. Nenhum coração suspirará se o raio a atingir. Nenhuma lágrima será derramada se o vendaval a atingir e todas as suas folhas murcharem. Não é propriedade de ninguém. Não abriga o telhado de ninguém. Ninguém se importa com ela. Deixa morrer, porque ela está ali sugando nutrientes do solo e não os devolvendo. Os ímpios são, é verdade, sujeitos a uma providência universal, assim como tudo é ordenado por Deus. Mas os justos têm uma providência especial sobre eles. Eles são árvores plantadas. Tudo o que acontece trabalha para o seu bem. O Senhor seu Deus é o seu guardião. Ele observa a terra para que ela produza para eles seus frutos. As preciosidades dos céus, o orvalho e o abismo que repousa abaixo, e os frutos preciosos trazidos pelo sol, e as preciosidades produzidas pela lua, essas são a sua herança. Ele observa tudo ao seu redor. Se a peste percorrer a terra, ele não permite que nenhum de seus dardos atinja, a menos que veja que é para o bem. Se a guerra surgir, eis que ele estende seu escudo sobre seus filhos, e se a fome vier, eles serão alimentados, e nos dias de escassez, eles serão satisfeitos. Não é uma coisa gloriosa para o cristão saber que até os cabelos de sua cabeça estão todos contados, que os anjos de Deus vigiam sobre ele, que o Senhor é seu pastor e por isso ele não terá falta? Eu sei que esta é uma doutrina que muitas vezes me conforta. Que aconteça o que acontecer, se eu puder apenas me apoiar no pensamento de que há uma providência em tudo, de que preciso? Há certamente uma providência tanto no grande quanto no pequeno para todo filho de Deus. Pode-se dizer de cada árvore plantada pela mão direita do Senhor: eu, o Senhor, aguardo e arrego a todo momento, para que não a atinjam com dano. Eu aguardarei dia e noite. Sobre os justos não há apenas 10 olhos, mas todos os olhos do Onisciente, sempre fixos, tanto de dia quanto de noite. O Senhor conhece o caminho dos justos. Eles são como a árvore plantada. Não é assim com vocês que são ímpios. Não é assim com vocês. Não há providência especial para vocês. Para quem vocês levarão suas aflições? Onde está seu abrigo no dia da ira? Onde está seu escudo na hora da batalha? Quem será o seu sol quando a escuridão os cercar? Quem os confortará quando suas aflições os cercarem? Vocês não têm um braço eterno para se apoiar. Vocês não têm um coração compassivo para bater por vocês. Vocês não têm um olhar amoroso para vigiar vocês. Vocês estão sozinhos, 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 como o matagal no deserto, ou como a árvore da floresta que ninguém considera, até que chegue o momento em que o machado afiado será levantado e a árvore deve cair. Não assim, então, os ímpios, não assim. É uma negativa temerosa, o homem ímpio não é objeto da providência especial de Deus. Mas devemos prosseguir. O homem justo é como uma árvore plantada junto a ribeiros de águas. Agora, uma árvore que é plantada junto a ribeiros de águas estende suas raízes e logo tira nutrição suficiente. A árvore que é plantada longe, no deserto árido, tem seus tempos de seca. Ela depende da nuvem de tempestade casual que a varre e destila as escassas gotas de chuva. Mas essa árvore plantada junto a ribeiros de águas tem um suprimento perene. Ela não conhece seca, nenhum tempo de escassez. Suas raízes têm apenas que sugar a nutrição que se derrama generosamente ali. Não assim os ímpios, não assim. Eles não têm tais ribeiros dos quais sugar sua alegria, seu conforto e sua vida. Quanto ao crente, aconteça o que acontecer, ele pode dizer: mesmo se a terra o abandonar, então ele olhará para o céu. Se o homem o abandonar, então ele olha para o homem divino, Cristo Jesus. Se o mundo vacilar, sua herança está nas alturas. Se tudo passar, ele tem uma porção que nunca se dissolverá. Ele está plantado não ao lado de riachos que podem secar, muito menos em um deserto que só tem uma parte escassa de água sazonal.
mas junto a ribeiros de águas. Ó, meus amados irmãos, vocês e eu sabemos algo sobre o que isso significa. Sabemos o que é sugar as promessas, beber das torrentes da plenitude de Cristo. Sabemos o que é participar e nos satisfazer com a medula e a gordura. Bem podemos nos alegrar com a alegria inexprimível e cheia de glória, pois nosso celeiro é inexaurível, nossas riquezas nunca podem ser gastas. Temos uma riqueza que não pode ser contada, um tesouro que não pode ser esgotado. Esta é a nossa glória, que temos algo em que confiar que nunca nos falhará. Somos árvores plantadas junto às torrentes de água. Ah, mas não é assim com vocês que são ímpios, não é assim. Seus dias de seca virão. Vocês podem se alegrar agora, mas o que farão na cama da doença? Quando a febre os fizer revirar de um lado para o outro, quando a cabeça e o coração forem torturados pela angústia, quando a morte os encarar e embaçar seus olhos. O que farão quando chegarem às margens do Jordão? Vocês têm alegrias hoje, mas onde estarão suas alegrias então? Vocês têm poços agora, mas o que farão quando todos estiverem fechados? Quando todos falharem? Quando suas peles secarem? Quando suas cisternas quebradas se esvaziarem da última gota? O que farão então vocês, ímpios? Certamente, esta negativa está cheia de ameaças terríveis para vocês. Vocês podem ter um pouco de alegria e diversão agora. Podem desfrutar um pouco de excitação no momento presente. Mas o que farão quando vier sobre vocês o vento quente, o vento da tribulação? E acima de tudo, o que farão quando o sopro gelado da morte congelar o sangue de vocês? Ah, onde? Onde vocês vão olhar então? Vocês não olharão mais para os amigos, nem para os confortos do lar. Vocês não poderão encontrar na hora da morte consolação no seio da esposa mais amorosa. Vocês serão totalmente incapazes então de encontrar paz em todas as suas riquezas ou tesouros. Quanto à sua vida passada, por melhor que pareça, se vocês forem ímpios, não encontrarão conforto na retrospectiva. E quanto ao futuro, não encontrarão conforto na perspectiva, pois não haverá nada para vocês além de uma terrível expectativa de julgamento e de ardente indignação. Ó, meus amigos ímpios, eu imploro a vocês, pensem sobre este assunto, pois se não houvesse nada pior, a primeira frase do meu texto soa como as trombetas do juízo final e tem nela amargura como os cálices do Apocalipse. Novamente, devemos avançar. Diz-se do homem justo que ele dá o seu fruto na estação. Não é assim os ímpios, não assim. Eles não dão fruto. E se houver aqui e ali uma uva enrugada na videira, ela é trazida na estação errada, quando o calor generoso do sol não pode amadurecê-la, e portanto ela é seca e sem valor. Muitas pessoas imaginam que se não cometerem pecados positivos estão bem. Agora, deixe-me dar-lhe uma pequena pregação no meio da minha pregação. Aqui está o texto: maldita seja Meróis, disse o anjo do Senhor, amaldiçoei amargamente os seus habitantes, porque não vieram em socorro do Senhor contra os poderosos. Primeiro, o que Meróis fez? Nada. Em segundo lugar, Meróis é amaldiçoada? Sim, amaldiçoada amargamente. Por quê? Por não fazer nada. Sim, por não fazer nada. Maldito seja amargamente o seu habitante, por aquilo que eles não fizeram, porque não vieram em socorro do Senhor contra os poderosos. Meróis lutou contra Deus? Não. Meróis colocou um escudo e pegou lança e espada e saiu contra o Altíssimo? Não. O que Meróis fez? Nada. E é amaldiçoada. Sim, amaldiçoada amargamente com os seus habitantes, porque não vieram em socorro do Senhor contra os poderosos. Preguem esse sermão para vocês mesmos quando chegarem em casa. Explorem isso detalhadamente e talvez, enquanto estiverem sentados, vocês dirão: Meróis, porque isso sou eu. Eu não luto contra Deus, não sou inimigo de Cristo, não persigo o seu povo. Na verdade, até amo os seus ministros, amo ir e ouvir a palavra pregada. Eu não ficaria feliz se passasse meu domingo em qualquer lugar que não fosse na casa de Deus. Mas ainda assim, isso deve significar pois não vou em socorro do Senhor contra os poderosos. Eu não faço nada,
Sou um faz-nada ocioso. Sou uma árvore infrutífera. Então lembre-se de que vocês são amaldiçoados, e amaldiçoados amargamente também, não pelo que fazem, mas pelo que não fazem. Então, aqui está uma das tristes maldições dos ímpios, que eles não dão fruto em sua estação. Estou olhando para muitos de vocês. Qual é o seu propósito neste mundo? Com relação às suas famílias, vocês são esteio e apoio. Que Deus os abençoe em seu trabalho e que vocês eduquem bem seus filhos. Mas quanto à igreja, que bem vocês fazem? Vocês ocupam um assento e têm há anos como saber se não estiveram ocupando um assento que poderia ter sido o lugar onde algum outro pecador teria sido convertido se estivesse lá. É verdade, vocês se sentam e ouvem o sermão, sim, mas e daí? Se esse sermão acrescentar a sua condenação? É verdade que vocês fazem parte de muitos, mas e se vocês forem uma ovelha negra no meio do rebanho? O que vocês estão fazendo por Cristo? Qual é o seu valor? Vocês adicionaram uma pedra ao seu templo espiritual. Vocês fizeram tanto quanto a pobre mulher que quebrou o vaso de alabastro sobre sua cabeça. Vocês não fizeram nada por ele. Ele os alimentou e os criou, e vocês não fizeram nada por ele. O boi conhece o seu dono, e o jumento a manjedoura do seu senhor, mas vocês não sabem, vocês não consideram. Eis que o Senhor tem uma controvérsia com vocês hoje, não pelo que vocês fizeram, mas pelo que vocês não fizeram. Ele lhes enviou um ministério. Vocês são convidados todos os dias de domingo. Com lágrimas escorrendo pelas minhas bochechas, eu os adverti e convidei. Vocês estão ouvindo a palavra continuamente, estão desfrutando de privilégios. Deus os alimenta em sua providência, os veste em sua compaixão, e vocês não estão fazendo nada por ele. Vocês são um estorvo na terra, não produzindo nenhum fruto. Ó, meu caro ouvinte, eu vos suplico, ponderai isso, pois isso é uma maldição, assim como um sinal para vocês. Não é apenas um mau traço em seu caráter, mas é uma maldição de Deus. Vocês são ímpios e, portanto, infrutíferos. Vocês não o amam, portanto, são inúteis. Vocês não confiam em Cristo e, portanto, não são como a árvore que dá o seu fruto na sua estação. Passemos à descrição. Sua folha também não murchará. Não é assim com os ímpios, não é assim. A folha do homem ímpio murchará. Vejo diante de mim hoje muitas provas de que a promessa de Deus é verificada para o seu povo. Olhem ao redor e vejam quantos homens de cabelos grisalhos se reúnem a cada domingo para ouvir a palavra. Há muitos deles que amaram a Cristo na juventude, então tinham uma alegria inexprimível e cheia de glória em professar o seu querido nome. E agora entraram no que os homens chamam de outono e inverno da vida, mas não o acham assim, pois ainda dão fruto na velhice. Ainda estão gordos e florescentes para mostrar que o Senhor é justo. Sua folha não murchará. Eles são tão ativos na causa de Cristo quanto sempre foram, e talvez 10 vezes mais felizes. Em vez de não produzir frutos, eles dão cachos mais ricos e mais saborosos do que nunca. Andando no meio dos mais jovens, eles brilham como luzes no mundo. Ou, para retornar à comparação, são como árvores cujos galhos pendem devido à abundância de seu fruto, assim como suas cabeças se inclinam devido à abundância de seus anos. Que misericórdia é, caros irmãos, ter Cristo como sua porção na juventude, e tal Cristo que durará toda a nossa vida. Ver o bom velho Roland Hill pregando quando estava cambaleando à beira do túmulo e falando da fidelidade de Cristo. Que visão gloriosa! Isso foi uma prova. Essa folha não murchará. Já houve uma árvore como essa que manteria sua verdura 80 anos e ainda não murcharia? Já houve uma religião como essa que faria os velhos se tornarem jovens e faria seus pés trôpegos saltarem de alegria? E ainda assim, essa é a religião de Cristo. Nossa folha não murchará, mas não é assim com os ímpios, não é assim. Sua folha murchará quando aqueles olhos que olham pelas janelas estiverem escuros, quando os moedores falharem, porque são poucos, quando os seus dias de velhice chegarem sobre vocês, e o gafanhoto será um fardo, senão antes sua folha murchará. Mas quantos há cujas folhas murcham?
Vem uma praga de Deus e a árvore, que uma vez parecia verde, fica marrom e morta. E por fim, fica preta e tem que ser removida. Temos visto isso em nossas vidas. Homens que pareciam estar se dando bem neste mundo, ricos e felizes, e respeitados por quase todos, mas não tinham um fundamento sólido, não tinham uma rocha para se apoiar, nenhum Deus em quem confiar. Já os vi se espalhando como uma árvore verde, e muitas vezes os invejei, como o salmista fez, mas olhei e ei-los, não estavam. Passei por eles e ei-los, que não restava nem mesmo um toco deles. Deus havia amaldiçoado a sua habitação. Como um sonho, quando alguém acorda, sua imagem havia sido desprezada. Como a cera diante do fogo, eles tinham se derretido. Como a gordura dos carneiros, eles foram consumidos, em fumaça se consumiram. Não é assim com os ímpios, não é assim, diz o texto. E certamente a experiência aprova isso. A folha do ímpio deve e murchará. E então é acrescentado a respeito do homem justo: tudo o que ele faz prosperará. Os homens piedosos, é verdade, têm muitas tribulações, mas não tenho certeza de que tem mais do que os ímpios. Eu acho que quando o homem é convertido, ele descobrirá que é verdade, que os caminhos da religião são caminhos de delícias e todas as suas veredas são paz. E ele tem uma melhor esperança até mesmo de prosperidade mundana quando se torna cristão do que o homem ímpio tem. Hábitos cristãos são os melhores hábitos comerciais, se os homens ao menos acreditassem nisso. Quando o homem mistura a sua religião com seus negócios e permite que cada ato de sua vida seja guiado por ela, ele tem a melhor chance neste mundo. Se me for permitida tal expressão secular, pois a honestidade é a melhor política, afinal de contas, e o cristianismo é a melhor honestidade. A concorrência acirrada dos tempos pode ser chamada de honestidade. É chamada assim aqui embaixo, não é chamada assim lá em cima, pois há muita trapaça nisso. A honestidade no sentido mais elevado, a honestidade cristã será descoberta, afinal de contas, como a melhor política em tudo. E geralmente haverá uma prosperidade, até mesmo uma prosperidade mundana, acompanhando um homem bom na busca paciente e diligente de sua vocação. Mas se ele não tiver o sucesso que deseja, ainda há uma coisa que ele sabe: ele o teria se fosse melhor para ele. Muitas vezes ouço homens cristãos falarem assim: bem, eu faço muito pouco negócio, diz um, mas tenho o suficiente vindo para viver confortável e feliz. Nunca me importei muito com a pressão e a competição, nunca senti que era adequado para isso, e às vezes agradeço a Deus por nunca me lançar no rio turbulento, mas por estar contente em permanecer ao longo da costa. E tenho observado esta única coisa, e como questão de fato eu sei que não pode ser desmentido, que muitos desses homens humildes são os melhores cristãos, vivem as vidas mais felizes e tudo o que fazem certamente prospera, pois conseguem o que esperavam, embora não esperassem muito, e conseguem o que desejam, embora suas necessidades não sejam muito grandes. Eles não estão indo atrás de algo muito grande e por isso não saem de mãos vazias, mas apenas seguem em frente, olhando constantemente para a providência, para seu sustento, e têm tudo o que precisam e tudo o que fazem prospera. Mas eles também podem dizer que mesmo a própria pobreza seria a melhor prosperidade, pois Deus teria feito suas almas prósperas, mesmo que seus bens exteriores tivessem diminuído. Não é assim com os ímpios, não é assim. Seja o que for que um homem ímpio obtenha, seja pouco ou seja muito, é perda para ele. Ele coloca seu dinheiro em um saco cheio de buracos. Se ele o guarda, corrompe. Se ele o gasta, lhe faz pouco serviço. O homem que não tem Deus não tem prosperidade. Se ele está gordo, ele engorda para o abate. Se ele está em adversidade, eis que as primeiras gotas da tempestade fatídica começaram a cair sobre ele. Para o homem ímpio, não há nada de bom nesta vida. O doce que ele saboreia é o doce do veneno. Aquilo que parece justo é apenas como a tinta no rosto da prostituta. Por baixo, a repugnância e doença. Pode haver uma verdura e um viço no monte, mas dentro jaz o cadáver em decomposição, a repugnância da corrupção. Seja o que for que o crente faça, prosperará.
Não é assim com os ímpios, não é assim. Certamente, esta primeira parte do meu texto é bastante ruim o suficiente. Ter o portão da bem-aventurança fechado contra você, ter as promessas negadas a você, estar sem a bênção que é dada aos piedosos, este castigo dos perdidos certamente seria o suficiente para nos fazer entrar em consternação. Agora, muito brevemente, sobre o segundo ponto. Ouça um pouco a terrível comparação. Os ímpios são como a palha. Eles não são como a árvore selvagem, pois essa tem vida, e eles estão mortos no pecado. Eles nem sequer são comparados aqui à árvore morta, arrancada pelas raízes, pois essa pode ser de algum serviço. Flutuando pelo rio, a mão da pobreza pode resgatá-la da água e acendê-la e aliviar seu frio. Eles nem sequer são como um matagal no deserto, pois isso tem alguns usos e tende a alegrar o ermo árido. Eles não se assemelham a nada que tenha vida, nada que seja de valor. Aqui são comparados à palha que o vento leva. Agora você verá imediatamente o quão terrível é essa figura se olhar por um momento. Eles são como a palha. A palha envolve o bom grão, mas quando o trigo é cortado e levado para o celeiro, o grão sozinho é útil, apenas o grão é visto. E aquela palha que cresceu ao lado do bom trigo, vivo, agora se tornou completamente inútil e deve ser separada e afastada. E os ímpios são comparados à palha. Pense por um momento em 2 ou 3 razões. Em primeiro lugar, porque são sem seiva e infrutíferos. A palha não tem seiva de vida em si mesma. Não tem utilidade, não presta serviço. Os homens só desejam se livrar dela. Eles pegam a pá em suas mãos para que possam limpar completamente seu chão. Eles lançam o trigo ao vento com a pá de joeirar, para que o sopro do ar sopre a palha e deixe o trigo puro. Tudo o que eles se importam com a palha é que possam se livrar dela, para que ela seja levada pelo vento ao desperdício, pois é sem seiva e infrutífera. Além disso, você nota que é leve e instável. O vento sopra pelo trigo, o trigo permanece imóvel, a palha voa. Quando lançado da pá, o trigo logo encontra seu lugar e retorna ao local de onde foi levantado. Mas a palha é leve, não tem estabilidade. Todo vento turbilhonante, cada sopro a move e a leva embora. Assim são os ímpios. Eles não têm nada de estável, são leves, são apenas como a espuma sobre a água, são apenas como uma bolha na onda, vistos hoje e indo embora, aqui e ali, e depois levados para sempre. Novamente, os ímpios são comparados à palha porque é vil e sem valor. Quem vai comprá-la? Quem se importa com isso? No Oriente, pelo menos, não é bom, não serve para nada. Eles estão contentes em queimá-la e se livrar dela. E quanto mais cedo se livrarem dela, melhor. Assim é com os ímpios. Eles não prestam para nada. São inúteis neste mundo, inúteis no mundo por vir. São a escória, o esterco de toda a criação. O homem ímpio, por mais que se valorize, é nada na estimativa de Deus. Coloque uma corrente de ouro em seu pescoço. Coloque uma estrela em seu peito. Coloque uma coroa em sua cabeça. E o que ele é senão um monte coroado de poeira? Inútil, talvez até pior que inútil. Desprezíveis aos olhos de Deus, ele os esmaga sob seus pés. O vaso do oleiro tem algum serviço, e até o caco quebrado poderia ser usado. Algum jó poderia raspar-se com ele, mas o que será feito com a palha? Ela não tem utilidade em lugar nenhum, e ninguém se importa com ela. Veja então seu valor, meus ouvintes, se não temem a Deus. Façam suas contas e olhem para si mesmos sob a luz correta. Talvez vocês pensem que são bons para muita coisa, mas Deus diz que vocês não prestam para nada. Vocês são como a palha que o vento leva. Não me detenho mais nessa comparação, mas prefiro focar no terceiro ponto, que é a profecia aterradora contida no versículo. São como a palha que o vento leva. Como a palha está próxima do grão. De fato, é seu invólucro. Eles crescem juntos. Meus ouvintes, desejo falar agora de forma muito direta e pessoal. Quão próximos estão os ímpios dos justos? Talvez um de vocês, agora presente, um homem ímpio, seja pai de uma criança piedosa. Você foi para essa criança o que a palha é para o trigo. Você a alimentou,
acalentou-a em seu peito. Você esteve envolvido nela como a palha no grão. Não é uma coisa terrível para você pensar que você deveria ter estado em um relacionamento tão próximo com o Filho de Deus, mas que no grande dia da separação você deve ser separado dele? A palha não pode ser levada para o céu com o trigo. Aponto para outro. Você é filho de uma mãe piedosa. Cresceu a seus joelhos. Ela o ensinou quando você era apenas um pequenino a dizer sua pequena oração e a cantar o pequeno hino. Jesus, manso e humilde, olha para uma criança pequena. Aquela mãe o via como sua alegria e seu conforto. Ela se foi agora, mas você foi para ela o que a palha é para o trigo. Você cresceu, por assim dizer, no mesmo tronco. Você era da mesma família e o coração dela estava totalmente envolvido em você. Você era a sua alegria e seu conforto aqui embaixo. Isso não causa um pouco de arrependimento que, morrendo como você está, você deve ser separado dela para sempre? Onde ela está, você nunca poderá chegar. Talvez também tenha aqui uma mãe que perdeu vários bebês. Ela foi para esses bebês o que a palha é para o trigo. Envolvia em seu peito por um tempo. Ela os acariciou e eles, o bom trigo de Deus, foram recolhidos no celeiro. E ali estão agora no chão de Jesus. Ali estão seus pequenos espíritos regozijando-se diante do trono do Altíssimo. A mãe que ficou não pensa nisso, mas ela é a mãe de anjos e talvez ela mesma uma filha do inferno. Ah, mãe, o que você pensa disso? Essa separação de seu filho é eterna? Você ficará contente e ser encontrada no grande dia da joeira de Deus como a palha e será afastada de seus filhos? Você os verá no céu, eles no céu, e vocês mesmos estão lançados fora para sempre? Vocês podem suportar o pensamento? Seu coração se tornou bruto? Sua alma está mais dura do que um mó inferior? Certamente, se não é, o pensamento de sua íntima conexão atual com o povo de Deus e de sua certa separação fará você tremer. E ó, meus ouvintes, aqui estão alguns de vocês sentados lado a lado com os piedosos. Vocês cantam como eles cantam, ouvem como eles ouvem. Talvez vocês ajudem nas necessidades externas da igreja. Vocês são para a igreja exatamente o que a palha é para o trigo. Vocês são a casca externa, a congregação que envolve o núcleo vivo interno da igreja. E deve ser assim. Devem vocês ser separados de nós? Estão contentes em ir dos cânticos dos santos para os gritos dos condenados? Irão da grande convocação dos justos para a última Assembleia Geral dos destruídos e amaldiçoados no inferno? O pensamento freia minha voz. Preciso falar devagar sobre esse assunto por um tempo. Bem, caros irmãos, bem sei que esse pensamento costumava ser terrível para mim. Minha mãe me disse uma vez, depois de orar muito por mim e ter chegado à convicção de que eu era perdido. Ah, disse ela, meu filho, se no último grande dia você for condenado, lembre-se de que sua mãe dirá amém à sua condenação. Isso me feriu profundamente. Deve a mãe que me deu a luz e que me amava dizer amém à minha condenação no final? Mas tais coisas devem ser. O trigo não diz amém ao fato de a palha ser levada pelo vento. Não é de fato a própria oração do trigo que ele seja separado da palha. E certamente, quando essa oração é ouvida e terrivelmente respondida, o trigo deve dizer amém à palha sendo levada pelo vento para o fogo inextinguível. Pensem, meus queridos ouvintes, pensem novamente. E deve ser assim. Devo dizer adeus àqueles que amo, que serviram ao Senhor em espírito? Devo ver seus corpos comprometidos ao túmulo e enquanto estou lá de pé, devo dizer a eles um último adeus? Devo ser separado deles para sempre, porque não temo a Deus, nem o considero e, portanto, não posso ter uma porção entre os escolhidos do Senhor? O quê? Vocês perderam seus parentes para sempre? Seus pais e mães piedosos estão enterrados em uma esperança segura e certa, da qual vocês são estranhos? Nunca cantarão o cântico de regozijo com eles no céu? Nunca haverá outra saudação? A morte é um abismo que não pode ser atravessado por vocês. Espero que seja a alegria de alguns de nós saber que encontraremos muitos de nossos parentes acima. Enquanto perdemos um após outro, essa tem sido nossa doce consolação.
Eles se foram e logo os seguiremos. Eles não estão perdidos, mas foram adiante. Eles estão enterrados quanto à sua carne, mas suas almas estão no paraíso. E nós estaremos lá também. E quando tivermos visto o rosto do nosso Salvador e tivermos nos alegrado com essa visão gloriosa, então os veremos também. E teremos comunhão mais profunda e pura com eles do que jamais tivemos antes em todos os dias de nossas vidas. Bem, aqui está uma profecia triste. Os ímpios são como a palha que o vento leva. Mas você notará que o caráter terrível do meu texto não aparece à superfície. Eles são como a palha que o vento leva. Onde? 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 Para onde eles são levados? O homem está saudável, o sol brilha, o céu está calmo, o mundo está quieto ao seu redor. De repente, é vista uma pequena nuvem do tamanho da mão de um homem. Um pequeno sinal o alcança. O furacão começa a se levantar, mas primeiro é apenas uma leve brisa. O homem ímpio sente o ar frio soprar sobre ele, mas o protege com o médico, e ele pensa que certamente viverá. A tempestade está chegando. Deus decretou e o homem não pode detê-la. O sopro se torna um vendaval, o vendaval um vento, o vento uma tempestade, a tempestade um furacão uivante. Sua alma é levada embora. Ir para o céu nas asas dos anjos é uma coisa gloriosa, mas ser levado deste mundo com os ímpios é uma coisa terrível. Ser carregado não nas asas dos querubins, mas nas asas de águia do vento. Ser levado não pelos cantores até seus assentos celestiais, mas ser arrastado no meio de uma tempestade uivante por demônios sinistros. Os ímpios são como a palha que o vento leva. Você não captura o pensamento. Eu não sei como trazer toda a poesia dele. A grande tempestade varrendo o homem do lugar onde ele está. Ele é levado embora. E agora, seus pensamentos não podem ir além enquanto repito a pergunta. Para onde ele é levado? Ah, para onde ele é levado? Eu o vejo sendo levado da sólida margem da vida. Ele é carregado embora, mas em vão minha imaginação luta para pintar o momento após a morte. Eu não posso lhe dizer em que estado essa alma entra imediatamente. Isto é, não posso lhe dizer por nenhum palpite meu. Isso seria frívolo e seria brincar com uma questão solene. Mas posso lhe dizer uma coisa: Jesus Cristo mesmo disse: Ele queimará a palha em fogo inextinguível. Você morre, mas não morre. Você parte, mas parte para o fogo que nunca se apagará. Não vou me deter no tópico. Eu retorno novamente para fazer a pergunta: quem dentre nós habitará com o fogo devorador? Quem dentre nós habitará com as queimaduras eternas? Quem aqui está preparado para fazer sua cama no inferno? Quem se deitará e descansará para sempre naquele lago de fogo? Vocês devem, meus ouvintes, se forem ímpios, a menos que se arrependam. Há algum de vocês nas galerias que tem vivido sem Cristo e sem esperança no mundo? Há alguns assim. Eu os imploro, pensem em seu destino: a morte e após a morte o julgamento, o vento e após o vento o turbilhão, e após o turbilhão o fogo, e após o fogo nada. Para sempre, para sempre, para sempre perdido, lançado fora, onde raio de esperança nunca poderá vir, onde o olho de misericórdia nunca poderá olhar para você, e mão de graça nunca poderá alcançá-lo. Eu imploro a você pelo Deus vivo, diante de quem vocês estão neste dia. Tremam e se arrependam. Beijai o Filho, para que ele não se ire, e pereçais no caminho, quando a sua ira se acender apenas um pouco. Tofete está preparado desde os tempos antigos. Sim, para o rei está preparado. Ele o fez profundo e largo. A pilha dele é de fogo e muita madeira. O sopro do Senhor, como um ribeiro de enxofre, o acende. Voltai, voltai, porque morrereis, ó casa de Israel. Deixai o ímpio o seu caminho, e o homem iníquo os seus pensamentos, e ele se converta ao Senhor, e ele terá misericórdia dele, e ao nosso Deus, porque ele perdoará abundantemente. Ó, eu oro para que Deus, o Espírito Santo, toque alguns corações ímpios agora, e os faça pensar. E lembrem-se, meus queridos ouvintes, se houver em seus corações, nesta manhã, um desejo em direção a Cristo, acariciem-no, soprem a pequena faísca até que se torne uma chama. Se seu coração derreter mesmo que um pouco nesta manhã, eu imploro, não resistam,
Não apaguem a influência celestial. Entreguem-se e lembrem-se do doce texto do último domingo de manhã. Aquele que quiser, venha e beba de graça da água da vida. Eu trovejo contra vocês, mas é para trazê-los a Cristo. Se vocês ao menos viessem a Ele. Pobres corações, se ao menos sentissem. Se ao menos soubessem como chorar por si mesmos, como eu poderia chorar por vocês agora. Se soubessem o quão terrível será serem lançados fora para sempre. Porque querem morrer. Há algo agradável na destruição. O pecado é tão delicioso para vocês que queimarão no inferno para sempre por ele. O que? Cristo é um mestre tão severo que vocês não o amarão. Sua cruz é tão feia que vocês não olharão para ela. Eu imploro a vocês por aquele cujo coração é amor, o Redentor crucificado, que agora fala através de mim nesta manhã e em mim chora por vocês. Eu imploro a vocês, olhem para ele e sejam salvos, pois ele veio ao mundo para buscar e salvar o que estava perdido. E aquele que vem a ele de maneira nenhuma lançará fora, pois ele também é capaz de salvar até o fim aqueles que por ele se aproximam de Deus. Hoje, ó Espírito, traga pecadores a ti mesmo. Eu os exorto, pecadores, lancem-se sobre Cristo, toquem a borda de suas vestes agora. Eis que ele está diante de vocês na cruz. Assim como Moisés levantou a serpente no deserto, assim também Jesus é levantado. Olhem, eu imploro, olhem e vivam. Creiam no Senhor Jesus Cristo e vocês serão salvos. Como se Deus implorasse por vocês, por mim, eu lhes rogo em nome de Cristo, reconciliem-se com Deus. E que o Espírito faça meu clamor eficaz. Que os anjos se alegrem neste dia por pecadores salvos e levados a conhecer o Senhor. Sexta-feira chega trazendo a noite em seu manto. Jesus em súplicas, enquanto Pedro sucumbe ao encanto do sono. Judas, com seu beijo, selou o destino. Traição que esboça o pranto. No silêncio da noite, a esperança parece se esconder, mas o eco do domingo aos poucos começa a nascer. Pilatos em sua indecisão, o sinédrio em conspiração, a turba em escárnio desconhece a ressurreição. Discípulos fugitivos, corações partidos, Maria em lágrimas, Pedro nega, o galo canta anunciando amanhã que tarda. É sexta-feira, clama a criação, mas o domingo se anuncia, trazendo redenção. Nosso Salvador, sob o peso da cruz, caminha entre a multidão que zomba, sua santidade diminui. A coroa de espinhos, o sangue que escolhe marcas de amor infinito. É sexta-feira, mas a esperança do domingo não está tão distante. Elevado na cruz, entre criminosos a dor se faz presente. O véu se rasga, a terra treme, o céu escurece, um silêncio envolvente. A pedra colocada, os guardas se postam, a vigília começa, mas a promessa do domingo no coração ainda aquece. É sexta-feira, mas não é o fim. Domingo vem aí com vitória sem fim. A escuridão parece reinar, a morte sorri, certa de sua vitória. É sexta-feira, mas
Mas a história ainda não contou só a glória. O pecado julga ter vencido, a esperança parece falha, mas a luz do domingo já começa a brilhar. O túmulo agora vazio, a pedra removida, Jesus ressuscitou, trazendo vida. Manhã de domingo, brilha a esperança restaurada. A morte foi vencida, a redenção proclamada. É sexta-feira, mas a alegria vem com o amanhecer. Domingo já chegou, ensinando-nos a renascer. Nosso Salvador, sob o peso da cruz, caminha entre a multidão que zomba, sua santidade diminui. A coroa de espinhos, o sangue que escorre, marcas de amor infinito. É sexta-feira, mas a esperança do domingo